A chuva fina e teimosa batucava suavemente na janela de vidro fosco do pequeno ateliê, um som que, para Helena, era quase um bálsamo. Quase. Porque, apesar da melodia discreta, o frio se insinuava pelos vãos das janelas, mordiscando as pontas dos dedos dela enquanto a agulha dançava sobre o tecido. A rigidez matinal nunca realmente a abandonava. Parecia ter se instalado em seus ossos, uma inquilina perpétua que rangia a cada movimento, lembrando-a do tempo que passava, implacável, indiferente. As marcas finas ao redor dos olhos, aquelas que um dia foram de riso, agora pareciam trincheiras cavadas pela melancolia silenciosa, e os cabelos, outrora castanhos vibrantes, acolhiam o cinza com uma resignação quase poética. Naquele ônibus apinhado, voltando para casa, as pessoas se espremiam, colidiam, mas ninguém parecia realmente vê-la. Helena era um borrão, uma sombra difusa nas cadeiras do fundo, onde o mundo passava apressado por entre as janelas embaçadas, sem deixar vestígios. Ninguém a notava ao descer na esquina, carregando sua sacola de supermercado, nem quando tropeçava levemente na calçada irregular. Em casa, o silêncio era um companheiro tão constante que ela já não o ouvia, apenas o sentia, pesado, como um cobertor grosso que abafava qualquer vestígio de som ou vida. Era a invisibilidade que a corroía, a dor surda de ser um espectro em sua própria existência, alguém que observava a vida passar, sem nunca realmente participar. O mundo, para ela, parecia um palco onde todos dançavam, enquanto ela ficava à margem, uma estátua de sal, vendo suas cores se esvaírem sob o sol impiedoso da solidão. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Essa sensação de desaparecer, ela sabia, não nascera da noite para o dia. Foi uma erosão lenta, paciente, como a água que goteja sobre a pedra. O casamento com Carlos, que durou mais de 30 anos, fora o terreno fértil para essa metamorfose. No início, houve a promessa, os risos abafados e os toques tímidos. Mas, com o tempo, o calor esvaiu-se, dando lugar a uma rotina gelada, pontuada por silêncios ensurdecedores e pela indiferença que doía mais do que qualquer briga. Ele, um homem de poucas palavras e ainda menos gestos de carinho, transformou Helena em uma espécie de sombra funcional dentro da casa. A mulher que cozinhava, que lavava, que cuidava. Sua presença era dada como certa, mas sua essência, sua alma vibrante e sua feminilidade eram ignoradas, pisoteadas, até que ela mesma começou a duvidar de que existissem. Os poucos momentos de intimidade se tornaram frios, rápidos, quase mecânicos, desprovidos de paixão ou de qualquer centelha de desejo. Ela lembrava-se da sensação de se deitar ao lado dele e sentir-se mais sozinha do que em qualquer outro momento do dia. O corpo dela, que um dia fora objeto de seus próprios sonhos e pudor, tornara-se um recipiente vazio, uma paisagem que ninguém desejava explorar. Ele nunca a elogiou, nunca a tocou com carinho genuíno fora do dever conjugal. A cada ano que passava, um pouco mais de sua luz interior se apagava, um pouco mais de sua autoestima se esfarelava. As rugas que hoje se aprofundavam ao redor de seus lábios eram mapas de silêncios engolidos, de palavras não ditas, de desejos não realizados. Os cabelos grisalhos eram um reflexo de tantas noites em claro. Imaginando o que seria ser amada de verdade, desejada com a intensidade de um fogo que ela jamais conheceu. Ela se acostumou a cobrir os braços, a usar roupas largas, a evitar o espelho. A imagem que ele lhe impingira era a de uma mulher sem atrativos, uma mera coadjuvante na história de sua própria vida. E ela, por tanto tempo, acreditou. A solidão não era um drama, mas uma armadura, uma forma de proteção para evitar a dor da rejeição que já estava tão intrínseca em sua pele. Não era tristeza. Era uma aceitação dolorosa de seu papel invisível no mundo. Essa aceitação se tornou seu modus operandi, um mecanismo de sobrevivência. Ela construiu muros tão altos que nem mesmo ela conseguia enxergar sobre eles, nem mesmo ela conseguia sentir a brisa fresca de uma nova possibilidade. Mas às vezes, em noites sem sono, quando a lua se esgueirava pelas frestas da cortina, um sussurro teimava em ecoar em seu coração. Um lamento suave, quase imperceptível, por aquilo que poderia ter sido. Uma fagulha de um desejo esquecido, uma lembrança difusa de que ela um dia fora Helena, a menina que sonhava em dançar sob o sol, que acreditava no amor que transformava e nutria. Essas noites eram raras, e ela as empurrava para longe como se fossem perigosas, como se a esperança fosse um veneno para quem já havia aceitado o seu destino. Era mais fácil estar invisível do que correr o risco de ser vista, e novamente não ser desejada. Quando Carlos finalmente partiu, não foi com um adeus, mas com um silêncio ainda maior, deixando um vazio que não doía tanto quanto ela imaginara. A casa, antes cheia de sua ausência, agora parecia apenas vazia, sem ecos, sem a expectativa de um olhar frio ou de uma palavra dura. Para muitos, a viuvez traria uma libertação, mas para Helena,
era apenas a confirmação de que sua vida seria para sempre essa tela em branco, sem cores vibrantes ou traços marcantes. Ela continuou a costurar, a cuidar de seu pequeno jardim onde as flores mais resistentes brotavam com dificuldade e a viver dia após dia embalada pela resignação e pela certeza de que o amor e o desejo eram luxos que o tempo e o destino lhe haviam negado. Ela não reclamava, não pedia, apenas existia, um fantasma gentil em um mundo que teimava em não notá-la. E foi nesse pano de fundo de cinza e solidão que o inesperado se intrometeu, não como um trovão, mas como a delicadeza de um raio de sol atravessando a névoa. A feira, onde ela buscava as flores mais castigadas para tentar lhes dar uma nova chance, era um dos poucos lugares onde ela se permitia uma leve distração. Ali, entre o burburinho, o cheiro de frutas frescas e a terra úmida que ela tanto amava, Helena encontrava um pequeno refúgio. Ela não procurava por nada além de um girassol que teimava em murchar, ou uma rosa que perdera a vivacidade. Ela buscava a beleza naquilo que era considerado imperfeito, pois via ali um reflexo de si mesma. E foi então que ele apareceu, com as mãos marcadas pelo trabalho no jardim, um olhar que parecia enxergar além da superfície. E um sorriso que era um convite sutil para que ela se permitisse, talvez, ser vista novamente. Lucas não tinha a pressa do mundo, a frieza de seu passado, nem a ausência que a definira por tanto tempo. Ele tinha a paciência da terra, a gentileza de quem cuida do que é frágil e uma presença que era estranhamente quente. Um calor que ela havia esquecido que existia. Um calor que, sem que ela soubesse, começaria a derreter o gelo que envolvia seu coração há tantas e tantas décadas. O jardim dela, por fim, poderia florescer. O ar úmido e pesado da manhã seguinte prometia mais chuva, mas no coração de Helena a névoa era ainda mais densa. A lembrança do olhar de Lucas na feira era um pontinho luminoso e incômodo na sua paisagem interna habitualmente cinzenta. Ela o havia dispensado com a educação fria de quem está acostumada a se virar sozinha. Mas o simples fato de ele ter se oferecido para ajudá-la com as flores machucadas. São como a gente, não é? Precisam de um pouco mais de carinho. Deixou um rastro de perturbação. No dia seguinte, um sábado preguiçoso para a maioria, mas um dia de trabalho árduo para Helena, o inesperado aconteceu. Ela estava na padaria, escolhendo o pão fresco com a atenção minuciosa de quem transforma cada tarefa em um pequeno ritual para preencher o vazio. A fila estava longa e o cheiro doce de bolo recém-assado misturava-se ao aroma robusto do café. Um perfume que para ela era apenas parte do cenário, não um convite. Ao se virar para sair, após pagar sua pequena compra, uma sacola de tecido grosso com novelos de lã caiu de seus braços, espalhando fios coloridos pelo chão liso. Um suspiro cansado escapou dela, a vergonha aquecendo suas bochechas. Antes que ela pudesse se abaixar, sentindo a pontada conhecida na lombar, um par de mãos calejadas e firmes já estava no chão, recolhendo os novelos com uma delicadeza surpreendente. Lucas, o jardineiro. Ele se levantou, estendendo a sacola para ela com um sorriso discreto. Bom dia, Helena. Parece que nos encontramos de novo. A voz dele era suave, com um timbre que remetia à terra, à calma. Helena pegou a sacola, os dedos roçando os dele por um instante, e uma corrente elétrica, fraca mas perceptível, percorreu-lhe a pele, um choque que ela não sentia há décadas. Ela balbuciou um agradecimento apressado, sentindo-se exposta, desajeitada. Seu carro está estacionado longe? Ele perguntou, observando o tempo fechado pela janela da padaria. A ameaça de chuva era real. Ela hesitou. Não, Lucas, é logo ali, na esquina. Vou a pé. Mentira. Seu carro estava na oficina. Ela ia caminhando para casa, enfrentando a ladeira e os pensamentos que a perseguiam. Ele não a questionou, mas seus olhos azuis, enrugados nos cantos por tantos anos de sol, a fitaram com uma compreensão que a desarmou. Eu vim de carro hoje. Posso te dar uma carona. A oferta era simples, sem segundas intenções aparentes, mas para Helena, acostumada a nunca receber nada além de ordens ou indiferença, soava como uma afronta à sua independência silenciosa. Não, não precisa se incomodar. É perto. E a caminhada faz bem, ela respondeu, com a voz um pouco mais ríspida do que pretendia. O hábito de recusar ajuda, de não se permitir ser vulnerável, era um muro tão alto que ela mal percebia que o estava erguendo. Lucas inclinou a cabeça, sem tirar os olhos dela. Incomodar, Helena? É um prazer. Você está com umas sacolas pesadas. E a chuva já está começando a pingar. De fato, algumas gotas pesadas já batiam na vitrine da padaria. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas e envelhecidas, que há décadas carregavam o fardo de sua vida. Uma vida onde ela sempre foi a provedora, a cuidadora, a única a sustentar o peso. Nunca ninguém se preocupou com o peso das suas sacolas,
muito menos com o peso de sua alma. Carlos a via como uma máquina, funcionando sem falhas, sem cansaço, sem necessidades. A ideia de que alguém pudesse querer aliviar seu fardo era tão alienígena que ela sentiu um misto de medo e incredulidade. Não, Lucas, obrigada mesmo. Não posso aceitar. Eu sou velha demais para essas coisas. As palavras saíram de seus lábios antes que ela pudesse contê-las. Um lamento automático, um mecanismo de defesa tão antigo quanto suas próprias rugas. Era a maneira dela de se proteger, de se autoafirmar como invisível, indesejável, para que ninguém pudesse confirmá-lo. Um silêncio suave preencheu o espaço entre eles, enquanto as pessoas apressadas passavam, cada uma imersa em seu próprio mundo. Lucas a observou, não com piedade, mas com uma calma que era quase sobrenatural. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de terra, de natureza que vinha dele era envolvente. Então, ele pronunciou as palavras que perfuraram a armadura que ela construíra em torno de si mesma por toda uma vida. A voz dele era um sussurro, mas cada sílaba reverberou no peito dela, mais forte do que qualquer grito. Helena, você não é velha para nada. E sim, você pode aceitar, porque eu vejo você. A frase tão simples era um cataclismo. Eu vejo você. Não era um flerte barato, não era um elogio vazio. Era uma declaração de existência, uma validação que ela não recebia há décadas. Ela sentiu os olhos marejarem, a garganta apertar. Ver-se refletida no olhar dele, não como um espectro cansado, mas como uma mulher com profundidade e uma beleza silenciosa, era perturbador. Ela havia se acostumado tanto a ser transparente que a sensação de ser vista era quase dolorosa. As memórias vieram em um relance. Carlos, com seus olhos sempre desviados, nunca fixos nela, a não ser para repreender ou para exigir algo. A sensação de estar em um quarto com ele e ser completamente ignorada, como se o ar entre eles fosse mais denso do que sua própria presença. A dor silenciosa de ser a sombra de um homem, a quem ela dedicou sua juventude e sua vida. E agora, Lucas, um estranho gentil, estava ali, olhando-a como se ela fosse a única pessoa na padaria, no mundo, e dizendo que havia. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a vertigem emocional. Não tem porquê. Lucas a interrompeu suavemente. O porquê é que está começando a chover e não quero que você se molhe. E porque é bom ser cuidado, Helena. Permita-se. Ele não perguntou novamente, apenas estendeu a mão na direção da porta. Venha, minha caminhonete está bem ali. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não encontrou uma recusa em seus lábios. Algo dentro dela, uma porta enferrujada que ela nem sabia que existia, rangeu. O medo ainda estava lá, a incerteza corroendo, mas a insistência gentil dele, a maneira como ele olhava para ela, não com pena, mas com um carinho genuíno, foi mais forte. Ela seguiu Lucas para fora da padaria. As primeiras gotas de chuva já haviam molhado o asfalto, e o cheiro da terra molhada subia, fresco e limpo. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto que parecia vindo de um tempo distante, de um filme antigo. Ela hesitou por um momento, a mão na maçaneta fria, a sensação de ser servida tão estranha. Quantas portas ela havia aberto para si mesma, para Carlos, para a vida, sem que ninguém abrisse uma para ela. Ele notou a hesitação, mas não apressou. Apenas manteve a porta aberta, um convite silencioso. Quando ela finalmente entrou, sentindo o estofamento macio sob o corpo cansado, o cheiro de lavanda e madeira velha que vinha do interior do carro de Lucas a envolveu. Era um cheiro diferente do seu próprio carro, um cheiro de vida, de terra, de cuidado. Lucas deu a volta e sentou-se ao volante. O motor roncou suavemente. Ele olhou para ela, e os olhos dele tinham uma profundidade que ela não via há muito tempo em alguém, como se ele tivesse a capacidade de enxergar a alma. Para onde vamos, Helena? Ela murmurou o endereço, ainda um pouco atordoada. O trajeto foi feito em um silêncio confortável, pontuado apenas pelo som da chuva aumentando e pelo suave ronronar do motor. Ninguém mais havia se importado em levá-la a lugar algum, em cuidar para que ela não pegasse chuva. Ninguém nunca pensou em seu conforto. Ela se sentia como uma flor ressecada, que de repente recebia uma gota d'água, quase assustada com a umidade, mas secretamente ansiando por mais. Ao parar em frente à sua casa, Lucas desceu e abriu a porta para ela novamente. Chegamos. Cuidado para não escorregar. Ele pegou sua sacola, ignorando seus protestos. A gentileza dele era uma força avassaladora, impossível de combater. No seu portão, ele esperou que ela encontrasse as chaves, sem pressa. Lucas, eu realmente agradeço. Não precisava, ela disse. As palavras um pouco mais firmes desta vez, mas com uma sinceridade que a surpreendeu.
Ele sorriu, o rosto marcado pelas linhas da idade, mas iluminado por uma bondade que emanava de dentro. Precisava sim, Helena. Todos nós precisamos de um pouco de cuidado de vez em quando. E eu vejo você. Ele repetiu a frase, e desta vez ela não foi um choque, mas um bálsamo. O muro que ela construíra em torno de si mesma não desmoronou, mas uma pequena fresta se abriu, permitindo que um raio de luz e de esperança entrasse. Aquele homem, com suas mãos de jardineiro e seus olhos gentis, estava regando a semente de um desejo esquecido, a esperança de que, talvez, sua vida ainda pudesse florescer. Ela acenou para ele enquanto ele se afastava na chuva e um calor desconhecido se instalou em seu peito. Um calor que não era de medo, mas de uma promessa tênue. Pela primeira vez em décadas, Helena não se sentia completamente invisível. Ela havia sido vista. E isso era o suficiente por enquanto. A pequena semente plantada pela gentileza de Lucas começou a brotar em terreno árido, mas a terra da alma de Helena ainda era fértil para as ervas daninhas do medo e da culpa. Depois da carona, os encontros, antes casuais, tornaram-se mais frequentes. Um café oferecido na padaria, uma ajuda com um vaso pesado na feira, conversas suaves sobre as nuances da terra e a resiliência das plantas. Ele a ouvia, e isso era tão novo que Helena, por vezes, se pegava sem saber o que dizer. As palavras, há tanto tempo reprimidas, pareciam tímidas em seus lábios. Seu filho mais velho, Paulo, com seus 40 anos e a seriedade do pai, foi o primeiro a perceber a mudança sutil, quase imperceptível na mãe. Uma leveza no passo, um brilho diferente no olhar, algo que ele interpretou como fragilidade, um sinal de que ela estava perdendo o juízo. Em um domingo chuvoso, durante o almoço habitual, quando Helena mencionou de passagem que Lucas a havia ajudado com um problema no encanamento do jardim, Paulo deixou cair o garfo no prato com um estrépito. "Mãe, a senhora está perdendo a noção?" Ele disparou, a voz áspera, cheia da autoridade que Carlos sempre exercera. "Que história é essa de jardineiro? A senhora não acha que ele está de olho no seu dinheiro, não? Uma mulher na sua idade se envolvendo com essas coisas." As palavras de Paulo atingiram Helena como pedras. A dor antiga de ser desvalorizada, de ter suas emoções minimizadas, voltou com força. Ela sentiu o rosto queimar, não de raiva, mas de vergonha. A vergonha que a havia acompanhado por toda a vida. A sensação de que não era merecedora de atenção, muito menos de um carinho simples. Ela viu nos olhos do filho o mesmo julgamento que Carlos sempre lhe dirigira, a mesma frieza, a mesma imposição de que ela deveria permanecer invisível, contida, sem anseios. "Dinheiro, Paulo? Que dinheiro?" Ela retrucou, a voz embargada, mais magoada do que furiosa. "Ele só foi gentil." "Gentil demais para quem não quer nada em troca." Ele ironizou, balançando a cabeça. "Mãe, a senhora é ingênua. Pensei que, depois de tudo, a senhora tivesse aprendido a se cuidar. Não seja ridícula com essa idade, por favor." Ridícula. A palavra ecoou nos ouvidos de Helena, perfurando o pouco de esperança que ela havia ousado nutrir. Sua alma se encolheu, voltando para o porto seguro da invisibilidade. Ela havia construído uma vida inteira para os filhos, para o marido, para as expectativas alheias. Havia se anulado, se esvaziado, para que eles pudessem ter. E agora, quando um simples gesto de gentileza ousava tocar sua solidão, era taxada de ridícula. A refeição terminou em silêncio pesado, com Helena sentindo-se mais uma vez pequena, diminuída, como se fosse um erro em si mesma. Na tarde seguinte, Helena desabafou com Clarice, sua amiga de longa data, enquanto tomavam chá na varanda coberta da casa dela. Clarice, com seus cabelos prateados, desgrenhados e um sorriso que já havia enfrentado muitas batalhas, ouviu-a com a paciência de quem compreende as complexidades do coração feminino. "Ah, Helena?" Clarice suspirou, colocando a xícara de porcelana na mesa. "Esses filhos, eles querem nos engessar na imagem que criaram para nós. A mãe santa, a avó, a cuidadora, mas nunca a mulher, nunca a amante. Nunca a pessoa com desejos." Ela pegou a mão enrugada de Helena, apertando-a com carinho. "Eles acham que nossa vida acaba quando a deles começa, ou quando o marido morre, que somos apenas um acessório na narrativa deles. Mas Paulo tem razão, talvez. Talvez eu seja ridícula," Helena murmurou, os olhos marejados. "Quem vai querer uma mulher como eu nessa idade? Meu corpo. Ele não desperta desejo." Clarice a olhou com uma intensidade que Helena nunca vira antes. "Bobagem, Helena. Que corpo não desperta desejo? O corpo que viveu, que amou, que chorou, que gerou vida, esse é o corpo mais interessante de todos. E mais importante, quem se importa com o que eles querem? Você passou a vida inteira se preocupando com o que os outros queriam, com o que os outros pensavam, com o que seu marido não sentia. E você?
O que você quer? O que você sente? Ela se inclinou para frente, a voz mais suave, mas ainda firme. Lucas te vê, Helena. Isso é o que importa. E se ele te faz sentir algo, se ele te faz sentir viva, desejada, então, por Deus, minha amiga, vai viver. Vai viver, menina. Esqueça o que Paulo pensa. Esqueça as velhas feridas. Elas são do passado. O presente é seu. Permita-se sentir. As palavras de Clarice, vindas de alguém que a conhecia tão profundamente, foram um bálsamo e um desafio. Helena olhou para a xícara de chá, o vapor morno subindo, e uma determinação lenta e silenciosa começou a se formar em seu peito. Por tanto tempo, ela havia se curvado, se escondido, mas a voz da amiga e o olhar de Lucas haviam acendido uma chama. A decisão amadureceu em seu silêncio, como uma fruta que só alcança a doçura quando está no ponto certo. No domingo seguinte, quando Paulo ligou, questionando novamente sobre Lucas e as intenções suspeitas dele, Helena o interrompeu. A voz dela estava calma, mas havia uma força recém-descoberta. Paulo, escute bem o que vou te dizer, ela começou, e a firmeza em seu tom fez com que o filho se calasse do outro lado da linha. Eu passei a vida inteira vivendo para seu pai, para você, para sua irmã. Eu abri mão de meus sonhos, de meus desejos, de minha própria felicidade, para construir uma família, para cuidar de vocês. Eu me anulei. E agora, depois de todos esses anos, depois de ter vivido uma vida inteira de solidão ao lado de um homem que nunca me amou, nem me desejou, você me diz que sou ridícula por encontrar alguém que é gentil comigo? Ela respirou fundo, as mãos tremendo um pouco, mas a convicção crescendo. Pois saiba de uma coisa, meu filho. Eu não sou ridícula, e não vou mais viver na sombra de suas expectativas ou de seus julgamentos. Minha vida é minha. E se há alguém que me faz sentir vista, valorizada, com a possibilidade de um carinho que eu pensei que nunca mais sentiria, então eu vou me permitir. É a minha vez. É a minha vida. E se isso te incomoda, sinto muito. Mas eu não vou mais pedir permissão para ser feliz. O silêncio do outro lado da linha foi profundo, preenchido apenas pelo som da respiração dela. Quando Paulo finalmente respondeu, a voz dele estava um tom abaixo, sem a mesma agressividade. Mãe, eu só me preocupo. Eu sei, Paulo, e agradeço, mas não me prenda mais aos seus medos. Eu não tenho tanto tempo sobrando para desperdiçar. O que eu quero agora é viver e sentir. Ela desligou o telefone com um tremor nas mãos, mas uma sensação de liberdade que não sentia há décadas. A coragem de enfrentar o filho, de se colocar em primeiro lugar, era um marco. Lucas a convidou para jantar em sua casa no final de semana. Um convite simples, sem luxos, apenas a promessa de uma refeição caseira e boa conversa. O cheiro de manjericão e alecrim pairava no ar da casa dele, aconchegante e cheia de vida, ao contrário do silêncio frio de seu próprio lar. A noite fluiu com uma naturalidade que assustava Helena. Eles riram, compartilharam histórias de suas vidas, as feridas e as alegrias. A cada palavra, Lucas a via, a compreendia e a adorava com os olhos. Quando ele a acompanhou até a porta, a chuva fina começava a cair novamente. Ele não a beijou na primeira noite, apenas segurou sua mão, os polegares roçando a pele enrugada dela, transmitindo um calor que ela pensou ter esquecido. Helena, ele disse, a voz suave, você é linda. A frase era um bálsamo para sua alma ressecada, uma verdade que ela havia renegado por tanto tempo. Dias depois, a intimidade desabrochou. Não foi apressada, nem exigente, mas suave e gradual, como o desabrochar de uma flor. Ela foi à casa dele, novamente para jantar, e a conversa se estendeu até as horas mortas da noite. O silêncio que se instalou entre eles no sofá era diferente, carregado de uma ternura mútua, de uma atração que não se prendia à juventude, mas à profundidade das almas. Ele a tocou primeiro, os dedos dele deslizando por seu rosto, contornando as rugas com uma reverência que a fez prender a respiração. Era um toque que não exigia, mas que prometia. Ela sentiu o corpo inteiro tremer, um medo antigo se misturando a uma excitação adormecida. O receio de ser vista nua, com as marcas do tempo, com a flacidez da pele, as estrias da maternidade, a assombrou. A imagem de seu corpo, que ela havia aprendido a esconder, a sentir vergonha, flutuou em sua mente. Ela não era uma mulher jovem, de pele firme e sem máculas. Ela era Helena, com seus 59 anos, suas histórias gravadas em cada linha. Mas o olhar de Lucas era pura adoração. Quando ele a conduziu ao quarto, o quarto simples e acolhedor dele, a luz era suave, difusa, gentil. Ele não a despiu com pressa, mas com uma paciência que beirava a veneração. Cada peça de roupa que ele tirava era um passo na direção da vulnerabilidade, e Helena sentia o coração bater forte, um tambor em seu peito,
quando estava completamente nua diante dele, a vergonha ameaçou dominá-la. Ela fechou os olhos, esperando o olhar de desapontamento, a indiferença fria que conhecia tão bem. Mas ele a abraçou, apertando-a contra o corpo forte e macio dele, e o cheiro de terra e vida a envolveu. Helena, ele sussurrou em seu ouvido, a voz rouca de emoção. Você é perfeita. E então ele a beijou. Um beijo que não era apenas de lábios, mas de almas. Um beijo que a levava para um lugar onde ela não estava há décadas. As mãos dele percorreram sua pele, traçando cada curva, cada imperfeição que ela via como falha. E ele as amava. Cada toque era uma cura, uma validação. O sexo não foi uma performance, mas uma dança lenta, um ato de redescoberta. Não havia pressa, apenas uma ternura avassaladora. Ele a fez sentir cada parte de seu corpo, cada nervo, cada poro, vivo novamente. Seu corpo, que ela pensava que não despertava desejo em ninguém, era adorado por ele. Cada toque era um eu vejo você, um eu te amo, um você é desejada. As carícias dele não eram apenas físicas, eram uma linguagem silenciosa que dizia: você está segura aqui, você é linda, você é amada. E no calor do abraço dele, na entrega mútua, que era mais de alma do que de carne, Helena finalmente se permitiu chorar. Lágrimas, silenciosas, lágrimas de alívio e de gratidão, escorreram pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma profunda e doce descoberta. Ela ainda estava viva, e mais do que isso, ela era desejada. Lucas a havia despertado, não apenas o seu corpo, mas a sua alma, do longo sono de invisibilidade. Aquele era o toque da cura, a redescoberta de que ela ainda era Helena, uma mulher capaz de amar e ser amada, digna de ser vista, de ser tocada, de ser desejada. E isso, ela percebeu, era a maior vitória de todas. O sol da manhã espreguiçava-se pelas frestas da cortina de Lucas, pintando o quarto com tons de ouro velho e ocre, um contraste gentil com a escuridão da noite que Helena havia passado em seus braços. Ela acordou antes dele, mas não se moveu. O cheiro de Lucas, uma mistura de terra, sabão e um toque adocicado de manjericão que ele plantava na varanda, era um bálsamo que envolvia sua pele e sua alma. A rigidez matinal ainda estava ali, sim, mas era diferente. Não era a frieza cortante que a acompanhava em sua própria casa, mas um aconchego, um lembrete de que um corpo, ainda que envelhecido, podia ser um receptáculo de ternura. Ela observou o rosto de Lucas adormecido, as linhas de expressão suavizadas pelo sono, os cabelos grisalhos um pouco bagunçados sobre o travesseiro. A beleza dele não era a da juventude, mas a de uma vida vivida, de uma alma gentil. E então, ela olhou para si mesma. Seus braços repousavam sobre o lençol, revelando a pele mais fina, as pequenas manchas de sol, as veias salientes. O reflexo do espelho de seu quarto, que ela tanto evitava, não estava ali para condená-la. Havia apenas o toque macio do lençol, o calor do corpo dele ao seu lado e a memória vívida de cada carícia, cada beijo, que a fizeram sentir-se inteira, desejada, bela. As rugas, os cabelos grisalhos, as marcas do tempo não haviam sido um impedimento para o desejo dele. E, mais importante, não eram mais um impedimento para o seu próprio desejo de viver e de sentir. Ao lado dele, naquele leito simples e acolhedor, Helena sentiu algo que não sentia há décadas, a paz profunda de ser ela mesma, sem máscaras, sem o peso da invisibilidade. Carlos nunca se havia visto assim, nunca se havia tocado com essa veneração. Para ele, seu corpo era um dever, uma propriedade, mas jamais um objeto de adoração. Lucas, com seus olhos gentis, havia redescoberto nela a mulher que ela pensou estar perdida para sempre. O sexo não fora uma performance, nem uma obrigação, mas uma dança de almas. Um encontro de dois seres que, na maturidade da vida, ousavam se permitir o amor. Lucas despertou, um sorriso preguiçoso se espalhando pelo rosto. Bom dia, Helena, ele sussurrou, a voz ainda rouca de sono. Ele a puxou para mais perto, beijando-lhe a testa, depois o nariz, depois os lábios, com uma doçura que fez o coração dela vibrar. Bom dia, Lucas, ela respondeu, a voz um pouco embargada pela emoção. Ela sentiu uma lágrima solitária escorrer pela têmpora, mas desta vez não era de dor, mas de uma alegria mansa. Ele a olhou, os olhos azuis, cheios de uma compreensão que ia além das palavras. Tudo bem? Ele perguntou, o polegar limpando a lágrima com uma delicadeza que fez um arrepio percorrer a espinha dela. Ela a sentiu, um sorriso trêmulo nos lábios. Sim, tudo. Tudo está muito bem. Melhor do que eu pensei que poderia estar. E as palavras eram verdadeiras. O peso de décadas de solidão e invisibilidade havia sido aliviado, como se uma couraça enferrujada tivesse finalmente se soltado.
Naquele domingo, eles tomaram café da manhã juntos, com o cheiro de café fresco e pão torrado preenchendo a cozinha de Lucas. Ele a observava enquanto ela se movimentava, preparando as xícaras, e cada olhar dele era um lembrete silencioso de que ela era vista, amada. Ela se pegou sorrindo para si mesma no reflexo do vidro da janela. Um sorriso que não era forçado, mas genuíno, nascido de uma paz interior. Quando ela voltou para sua própria casa, o silêncio que a aguardava não era mais o mesmo. Não era um silêncio opressor, mas um espaço preenchido com as memórias recentes, com a sensação de pele contra pele, com o som das risadas e as promessas implícitas de Lucas. Ela olhou para o seu jardim, onde as flores que ela havia resgatado da feira desabrochavam com uma nova vivacidade, e viu nelas um reflexo de si mesma. Ela não era mais uma flor castigada pelo tempo, mas uma que, com o devido cuidado, podia florescer novamente, mais resiliente, mais bela em sua maturidade. Os dias se transformaram em semanas, e Helena floresceu ao lado de Lucas. Os encontros se tornaram rotina, e a cada vez que ele a segurava, cada vez que ele a beijava, a cada vez que ele fazia amor com ela, as velhas feridas cicatrizavam um pouco mais. O toque dele era um lembrete constante de que seu corpo era, sim, um lugar de desejo, de prazer, de conexão. Ele a fazia sentir cada centímetro de sua pele, cada curva, cada imperfeição que ela havia escondido por tanto tempo, com uma ternura que a desarmava. Não havia pressa, não havia exigência. Havia apenas a adoração de um homem que a via não como um objeto, mas como um universo a ser explorado e amado. Ela começou a andar com os ombros mais relaxados, um brilho novo nos olhos. Suas roupas, antes sempre discretas, ganharam um toque de cor, um tecido mais leve. Na padaria, ela sorria para a balconista. No ônibus, ela observava as pessoas, não com o distanciamento de quem é invisível, mas com a curiosidade de quem se sente parte do mundo novamente. O murmúrio de seu filho, Paulo, sobre Lucas e seus interesses ainda ecoava às vezes, mas agora era abafado pela voz de Clarice, a amiga sábia que a incentivava a viver. E, mais importante, pela voz de seu próprio coração, que finalmente batia em um ritmo de liberdade. Uma tarde, enquanto costurava um vestido colorido para uma cliente, Helena se pegou cantarolando uma melodia antiga, de sua juventude, que ela pensou ter esquecido. A agulha dançava com um ritmo alegre entre seus dedos e as cores dos tecidos pareciam mais vibrantes. Ela parou por um instante, o tecido macio em suas mãos, e fechou os olhos. A imagem de Lucas, seu sorriso, seu olhar, preencheu sua mente. Ela se levantou e foi até o espelho de corpo inteiro que guardava escondido no fundo de seu quarto. Para provas de roupa. Respirou fundo e se olhou de verdade, sem desviar o olhar. A mulher que a fitava tinha rugas, tinha cabelos grisalhos, tinha as marcas de uma vida inteira. Mas agora, os olhos dela brilhavam com uma luz nova, uma chama que ela pensou estar extinta. Ela viu a força, a resiliência, a beleza silenciosa de quem atravessou tempestades e ainda assim ousou florescer. Ela viu a Helena que Lucas via. A dor silenciosa, aquela que a havia acompanhado por tanto tempo, não havia desaparecido completamente, mas tinha se transformado. Não era mais um muro, mas uma cicatriz, um lembrete de sua jornada, mas não mais o seu limite. Ela ainda sentia a vulnerabilidade de se abrir, de se permitir amar novamente. Mas agora havia coragem. A coragem de quem descobriu que, mesmo aos 59, o corpo ainda podia despertar desejo. E não apenas o desejo de Lucas, mas o seu próprio desejo de viver plenamente, de sentir cada emoção, de abraçar o novo, sem medo. A vida com Lucas não era um conto de fadas sem problemas. Havia os desafios da idade, os passados que eles carregavam, a relutância de alguns em aceitar a felicidade tardia deles. Mas, pela primeira vez, Helena não estava sozinha para enfrentá-los. Ela tinha Lucas, sua paciência, sua gentileza, seu amor, e ela tinha a si mesma, uma mulher que havia redescoberto sua voz, seu corpo e sua alma. Em uma noite clara, sob um céu estrelado que a lembrava da imensidão de possibilidades que a vida ainda oferecia, Lucas a abraçou em seu jardim, sob o perfume das flores noturnas. Helena, ele sussurrou em seu ouvido. Você sabe que te amo, não é? Ela se aninhou mais perto dele, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Eu sei, Lucas. E eu te amo também. Por me fazer sentir que ainda posso amar. Por me fazer sentir que ainda sou desejada. Ele a apertou em seus braços, beijando o topo de sua cabeça. Seu corpo desperta desejo em mim, Helena. Um desejo que vai muito além da pele. Um desejo de sua alma, de sua companhia, de cada riso, de cada lágrima sua, de cada marca do tempo que te fez a mulher incrível que você é. E naquele abraço, sob a luz suave das estrelas, Helena soube, com uma certeza profunda e pacífica,
que sua jornada de invisibilidade havia finalmente chegado ao fim. Ela não era mais uma espectadora da vida, mas uma participante ativa, uma mulher que, aos 59 anos, estava finalmente vivendo sua própria história de amor, cura e redescoberta. A chuva da solidão havia passado, e o sol da esperança aquecia seu coração, anunciando uma primavera tardia, mas infinitamente mais doce. A vida, para Helena, deixou de ser uma tela em branco preenchida com sombras e passou a ser um quadro vibrante, pintado com as cores da redescoberta. O relacionamento com Lucas se aprofundava a cada dia, não com a paixão avassaladora da juventude, mas com a ternura sólida e paciente de duas almas maduras que se encontraram. O cheiro de manjericão e terra que exalava de Lucas tornou-se seu perfume favorito, sinônimo de segurança e carinho. A cada toque, a cada olhar, Helena sentia seu coração, antes encapsulado em gelo, derreter um pouco mais. As palavras dele, "Eu vejo você", eram um mantra silencioso que a acompanhava, dissipando as sombras de sua invisibilidade. Essa transformação não se limitou apenas ao seu estado de espírito. Ela se manifestou em suas escolhas diárias. Por anos, Helena costurou para uma pequena boutique local, um trabalho que, embora lhe desse algum propósito, era repetitivo e mal remunerado. Ela passava horas debruçada sobre tecidos, sentindo a tensão em seus ombros, a dor nas costas, a vista cansada, tudo em nome da sobrevivência e da obrigação. Era um trabalho que a mantinha ocupada, mas que roubava sua energia, deixando-a sem tempo ou ânimo para qualquer outra coisa. Lucas, com a sensibilidade de quem compreende a terra e suas necessidades, percebeu o peso invisível que ela carregava. "Helena", ele disse uma tarde, enquanto tomava um chá na varanda dela, observando as borboletas dançarem entre as flores. "Seu trabalho te faz feliz?" A pergunta tão simples a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado isso a ela antes. Ela hesitou, a ponta dos dedos roçando a xícara quente. "Faz o que tem que ser feito, Lucas. É um sustento." Ele apenas assentiu, sem julgamento. "Eu entendo, mas você merece mais do que apenas sustento. Você merece alegria no que faz." As palavras dele reverberaram nela por dias. A costura, que um dia fora uma paixão, havia se tornado uma rotina árida. Mas no fundo de seu ateliê, guardada em uma caixa de madeira antiga, estava a arte que ela amava de verdade, o bordado livre. Desde menina, ela criava paisagens e figuras em tecidos, usando agulha e linha como um pincel. Mas Carlos sempre desdenhara, chamando de passatempo de mulher à toa. E o trabalho na boutique havia enterrado esse sonho. Agora, inspirada pela coragem que Lucas lhe infundia e pela liberdade que Clarice havia despertado, Helena tomou uma decisão ousada. Em uma segunda-feira chuvosa, com o cheiro de terra molhada vindo da rua, ela pediu demissão. A dona da boutique, acostumada com sua obediência silenciosa, ficou chocada. "Mas, Helena, o que você vai fazer?" ela perguntou incrédula. Helena sorriu, um sorriso que vinha de dentro, radiante e genuíno. "Vou viver, minha cara, e vou bordar." Era um salto no escuro, financeiramente falando, mas a sensação de liberdade era inebriante. De repente, seu pequeno ateliê, antes um lugar de trabalho pesado, transformou-se em um refúgio de criação. As linhas coloridas, as agulhas finas, os tecidos brancos eram agora um convite para expressar a beleza que ela via no mundo e a beleza que Lucas havia ajudado a desenterrar em si mesma. Aos poucos, o relacionamento de Helena e Lucas também começou a se integrar às suas respectivas famílias. Os filhos de Lucas, Marco e Ana, eram adultos, com suas próprias vidas e famílias, mas o pai havia lhes contado sobre Helena com um brilho nos olhos que eles não viam há anos, desde a morte de sua mãe. Marco, um homem prático e reservado, era inicialmente cético. Ele amava o pai e não queria vê-lo magoado. Ana, a mais sensível, percebeu a mudança no pai quase imediatamente. A casa de Lucas, antes silenciosa, agora tinha um calor, um cheiro de vida, um riso suave que ecoava nos corredores. O primeiro encontro formal de Helena com a família de Lucas aconteceu em um almoço de domingo na casa de Ana. Helena estava nervosa. O julgamento do filho ainda a feria, e a ideia de ser examinada pela família de Lucas a deixava apreensiva. Ela vestiu um de seus novos vestidos coloridos, um tom de azul que Lucas havia dito que realçava seus olhos, e bordou um pequeno raminho de lavanda no bolso, um lembrete do cheiro que tanto a acalmava. Ana a recebeu com um abraço caloroso, o que aliviou um pouco a tensão de Helena. Marco, mais contido, apertou sua mão com firmeza, os olhos estudando-a, mas foi a mãe de Lucas, a dona Aurora, uma senhora de 85 anos com os olhos azuis perspicazes e um sorriso que irradiava sabedoria, quem Helena mais temia.
Dona Aurora estava sentada em uma poltrona macia e seus olhos, que pareciam enxergar a alma, pousaram em Helena com uma curiosidade gentil. Então, você é a Helena, ela disse, a voz rouca, mas firme. Meu Lucas não para de falar de você. Helena corou, sentindo-se como uma adolescente. É um prazer conhecê-la, Dona Aurora. A velha senhora estendeu a mão e Helena a segurou. A pele de Dona Aurora era macia e enrugada como um pergaminho antigo, mas a força em seu aperto era surpreendente. Olhe bem para a minha mão, minha filha. Veja as marcas. Cada uma delas é uma história. De trabalho, de amor, de perdas e de recomeços. Ela apertou a mão de Helena. Não se engane, menina. A vida não termina aos 20, nem aos 40. Ela apenas se transforma. E o amor? Ah, o amor. Ele não tem idade. As palavras de Dona Aurora, cheias de uma sabedoria ancestral, foram um bálsamo para as feridas que as palavras de Paulo haviam deixado. A sogra de Lucas não a via como uma mulher velha e ridícula, mas como uma mulher com uma história, digna de um novo começo, de um novo amor. O olhar dela transmitia aceitação e, mais do que isso, encorajamento. Durante o almoço, os filhos de Lucas observaram a interação entre o pai e Helena. Lucas era mais leve, mais risonho. Ele a servia, abria a cadeira para ela, olhava para ela com um carinho que desarmava qualquer ceticismo. Ana, com sua sensibilidade, notou a maneira como Helena florescia sob o olhar do pai. Marco, embora ainda reservado, viu a felicidade genuína nos olhos de Lucas, algo que ele não via em anos. No final da tarde, enquanto ajudava Ana a recolher a mesa, Helena sentiu a aprovação da nora. Que bom que papai te encontrou, Helena. Ele estava tão sozinho depois que mamãe se foi. E ele está tão feliz agora. A voz de Ana era sincera, calorosa. Helena sentiu um nó na garganta. Mais tarde, Marco se aproximou dela. Minha mãe era uma mulher muito especial, e meu pai a amou muito. Eu só queria que ele fosse feliz de novo. Ele olhou para Helena, e em seus olhos havia um respeito recém-descoberto. Ele está feliz com você, Helena. Isso é tudo que importa. A aceitação da família de Lucas foi um presente inesperado, uma confirmação de que ela merecia aquele amor. Eles não a viam como uma substituta, mas como uma nova luz na vida de Lucas, uma mulher que trazia alegria e vivacidade. Essa aceitação contrastava tão duramente com a resistência de seu próprio filho, Paulo, que Helena percebeu o abismo entre eles. Ela havia passado uma vida tentando agradar os outros, mas agora ela estava escolhendo sua própria felicidade. Seu ateliê de bordado começou a prosperar. Ela vendia suas peças na feira de artesanato, as paisagens em tecido, as flores coloridas, todas permeadas pela luz e pela esperança que Lucas havia trazido à sua vida. Seus dedos, antes cansados pela costura repetitiva, agora dançavam com paixão sobre o tecido. A criatividade, antes sufocada, jorrava. Helena aprendia a amar não apenas Lucas, mas a si mesma. Aprendeu a valorizar suas rugas como mapas de sua jornada, seus cabelos grisalhos como a beleza da maturidade, seu corpo como um templo de experiências e sentimentos. Ela se sentia, de fato, uma mulher completa. A intimidade com Lucas era uma exploração contínua, uma redescoberta de prazeres, de toques que curavam, de uma conexão que ia além do físico. Ele a amava com a profundidade de quem entende a fragilidade da vida e a preciosidade do amor. E esse amor a libertava. A velha Helena, a invisível, a que se sentia indigna de desejo, estava sendo substituída por uma Helena vibrante, corajosa, que se permitia viver. Aos 59 anos ela havia encontrado não apenas um amor, mas uma nova vida. Uma vida que não era mais definida pelas expectativas dos outros, mas por seu próprio coração, que finalmente batia no ritmo de uma felicidade plena e merecida. E o cheiro de manjericão, de terra, de Lucas, era o aroma doce de sua nova existência. 4 anos se passaram como as estações no jardim que Helena e Lucas agora cultivavam juntos. O tempo, que antes parecia arrastar-se com uma lentidão melancólica, agora fluía em um ritmo gentil, pontuado por risos, carinhos e a serenidade que só a maturidade do amor pode trazer. A casa de Lucas, antes espaçosa demais para um homem só, fervilhava de vida nos fins de semana. Não era mais o silêncio que definia os dias, mas o burburinho alegre de netos correndo pelo quintal, o cheiro de café fresco misturado ao aroma de bolos que Helena aprendera a fazer com paixão renovada. Os cabelos de Helena estavam agora completamente prateados, emoldurando um rosto que, embora marcado por mais rugas, irradiava uma luz que nem a juventude mais vibrante poderia emular. Ela usava óculos para bordar suas paisagens de linha e agulha, mas seus olhos, antes velados pela tristeza, brilhavam com a alegria de quem finalmente se encontrou. Seus dedos, antes rígidos e doloridos pela costura monótona, agora dançavam com uma destreza suave sobre os tecidos.
criando mundos de cores e texturas que eram a expressão de sua alma liberta. As viagens simples, que ela jamais imaginou em sua vida de privações e obrigações, tornaram-se realidade. Não eram destinos exóticos, mas escapadas para a praia no inverno, para a serra no outono, para pequenas pousadas onde o ar cheirava a madeira e a café coado. De mãos dadas com Lucas, sentindo a areia fria sob os pés ou o cheiro da terra molhada após uma chuva fina, Helena se permitia existir, plenamente. Ela não era mais uma turista observando a vida, mas uma participante ativa, vivendo cada momento com uma gratidão que a preenchia por completo. A mesa de jantar de Lucas, que antes comportava apenas o seu prato, agora se expandia para acomodar a família de ambos, misturada em uma harmonia inesperada. Paulo, seu filho, com o tempo, havia suavizado sua postura, não sem resistência, mas a felicidade genuína da mãe e a integridade inabalável de Lucas o fizeram reavaliar seus preconceitos. Ele via a mãe mais leve, mais feliz, e o muro de desaprovação que ele havia erguido lentamente cedeu. Em um dos aniversários de Helena, ele a abraçou e sussurrou: "Mãe, eu vejo sua felicidade, e isso é tudo o que importa." A voz dele, outrora tão cheia de julgamento, agora trazia uma aceitação que a fez chorar em seus braços. Lágrimas que eram a prova final de que seu mundo havia, de fato, se transformado. Os netos de Lucas e os poucos netos de Helena, filhos de sua filha, que vivia em outra cidade, mas agora os visitava com mais frequência. Brincavam juntos no jardim, um mosaico de gerações unidas por um amor tardio que parecia o mais natural dos fenômenos. Dona Aurora, a mãe de Lucas, com seus 90 anos, sentava-se na varanda, os olhos azuis perspicazes observando a cena. Ela segurava a mão de Helena e sorria. "Eu sabia, menina. Eu sabia que a vida ainda tinha surpresas para você." Lucas, com seus cabelos totalmente brancos e a barba aparada, sentava-se ao lado de Helena, a mão suavemente em sua coxa, o olhar fixo nela, como se ela fosse a única pessoa no universo. A intimidade deles havia evoluído para algo ainda mais profundo do que a paixão inicial. Era uma cumplicidade, um entendimento silencioso, um porto seguro onde ambos podiam ser vulneráveis, imperfeitos e ainda assim completamente amados. O corpo dela, aos 63 anos, não era o mesmo dos 59, nem dos 20. Havia mais rugas, mais flacidez, mais marcas do tempo. Mas nas mãos de Lucas, em seus beijos, em seu abraço, ela nunca se sentiu menos desejada. Ao contrário, cada imperfeição era uma história, cada linha um mapa do amor que ele sentia. O sexo deles era mais lento, mais doce, mais focado na conexão das almas do que na euforia da juventude. Era um ato de celebração, de cura contínua, uma prova de que o desejo não morre, apenas amadurece, como um bom vinho, tornando-se mais profundo e saboroso. Helena muitas vezes refletia sobre sua jornada. As décadas de invisibilidade, a dor silenciosa, o casamento frio, a sensação de que seu corpo não despertava desejo. Tudo isso era real, uma parte indelével de sua história. Mas agora, ela compreendia que não havia sido sorte ter encontrado Lucas. Não, havia sido uma escolha. A escolha de se permitir ver, de se permitir sentir, de se permitir amar. A escolha de derrubar os muros que ela mesma havia construído e de acolher a esperança. A escolha de viver, mesmo que fosse tarde, mesmo que o mundo a chamasse de ridícula. Não foi sorte, foi escolha. A escolha de abrir o coração, de aceitar a gentileza, de se dar uma segunda chance. A escolha de dizer sim para a vida, mesmo quando a voz do passado gritava não. Foi a escolha de acreditar que, sim, seu corpo, seu espírito, sua alma ainda podiam despertar desejo. E não apenas em Lucas, mas em si mesma. E você, já se sentiu invisível? Já carregou o peso de uma dor silenciosa, a sensação de que o tempo roubou a sua chance de ser amada? Se essa história te deu esperança, se fez seu coração vibrar um pouquinho, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque acredite, nunca é tarde para ser amada, nunca é tarde para florescer, nunca é tarde para se permitir ser vista, ser desejada, ser feliz. Aos 59, aos 63, aos 80. A primavera pode chegar a qualquer momento, basta regar a semente da esperança e abrir o coração. A vida continua e o amor, em sua forma mais pura e resiliente, sempre encontra um caminho.